Boa noite. Oi, professora, boa noite. Oi, Tudo bem? tudo? Como é que tá? Tô bem. Como é que Temos tá? bem, né? Temos que viver do jeito que... Sim. Acostumando até, né, Vitória? Acostumei, professora. Nossa, tô fazendo tanta coisa. Tô com outro estágio Louco, agora gente. também. Você tá em outro estágio? Tô com dois estágios, né? Tô com o meu da Tenares, que vai acabar agora Ah, em novembro. E aí eu tô fazendo um pela Nujec da Unital, com o professor Silvio e a professora Cleusa. sim. O pessoal lá Aí, da Pró-Reitoria de aham. Extensão, né? Isso, exato. Aí tô com eles. Aí uma vez por semana a gente se encontra. Aí tô fazendo edição de vídeo, podcast, dando todo esse Ai, que apoio. bom. Tô Nossa, aprendendo outra parte, desenvolvendo, assim. boas notícias. Bem legal. Podcast tem a ver com o seu trabalho, né? Com o meu TCC, isso. Aí vai criando. Aí agora a parte técnica eu já aprendi. Porque também, assim, hoje, assim, por mais que pareça, mas assim, a gente se vira aprendendo as ferramentas, né? Depois é uma questão de ir fazendo, vai fazendo É. e vai pegando o jeito, né? Uhum. Aí nas férias deu essa oportunidade, bem no comecinho. Aí tava na semana de provas, aí eu entrei nesse projeto de extensão e aí eu Qual tô que é o desde projeto? então. É o Brincar de Pensar, Hum, que é introdução de filosofia para as crianças. ai, que legal. Eu já É tive bem isso na legal. minha... Quando eu terminei a faculdade, eu fiquei muito próxima de um professor de filosofia Uhum. e ele montou uma ONG que era de filosofia para criança. E aí ele me chamou para ajudar ele. Então eu fiz um trabalho Ah, legal. voluntário. No começo, assim, acho que foram os 6 primeiros meses da minha vida depois da graduação, sabe? Uhum. Aí era mais uma parte burocrática para poder organizar a documentação, criar a ONG, mas Que é foi legal, essencial, né? né? Mas é legal. Então, eu tô nessa parte de criação, assim, que eu acabo não desenvolvendo tanto no meu estágio, e aí lá eu dou todo apoio. Fiz tirinha e toda edição de vídeo sou eu. E aí vai mexer nos programas. Devo mexer nos programas. Nossa, foi sábado e domingo, assim, eu fiquei com uma das meninas que ela gravou, daí eu escrevi tudo o roteiro pra ela e tudo mais. Usando todas as técnicas que a gente aprende em vídeo, né? É. E aí ela gravou, pedi pra ela gravar em takes vários vídeos separados, e aí na hora de editar, porque daí a gente brinca com a imaginação, né? E aí ela se vestiu de Emília pra poder falar que ela é amiga da Filó, que é a personagem do projeto. Os projetos Então, da pedagogia tem bastante de personagens, né? aí a gente tem a nossa personagem principal, que é a Filó. E aí a gente fala que a Filó mora no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, daí a Emília, a gente pegou toda a personagem construída já da Emília pra poder usar. No vídeo, aí uma das meninas se vestiu, aí ela fala do pode pirim pim pim. Aí eu coloquei edição de isso. Mas querendo ou não, na hora que você vai editar, nossa, é muito trabalhoso, assim, mas é muito legal, assim. Vitória, eu tenho um menino em casa de 8 anos que tá adorando essa história de editar vídeo também. Nossa, Que legal. essa história de TikTok, assim, por causa de... Nossa, professora, é uma febre, né? Oh, A minha e, prima, ela edita vídeo no TikTok, eu fiquei olhando esses dias que, nossa, tava na chamada de vídeo com a minha tia, e aí eu escutando um barulhinho, e eu tenho o TikTok. E aí eu perguntei pra minha tia o que ela tava fazendo. E minha tia falou assim, não, ela fica aí editando nesse aplicativo aí. Aí eu chamei ela, né, na chamada, e ela veio me mostrar como que ela edita. E ela faz tudo. põe 6 anos. som, eles vão lá, pega a imagem, pega o vídeo. Eu falei, como é que você faz isso? Ele tá quietinho lá no canto. E se eu falar pra você, Ana Carolina, seja bem-vinda, Ana. Estamos Boa aqui noite, professora. Desculpa, tô conversando comendo. de vida. Entra na conversa. Você gosta do TikTok? A Ana Carolina faz dancinha, professora, pro TikTok. Faz! Fico imaginando. Ai, professora, foi uma vez. Aquela uma assim? Tem, né? Nossa, professora, é muito difícil, muito difícil. Tem que estar muito disposto. Nossa, tem que estar muito Então, disposto pra poder fazer isso, porque é muita edição. Você grava um pouco, para, aí grava de novo.
Bem-vinda, Gabi. Então, deixa eu contar. Aí o Leonardo, meu filho, ele tem canal que chama no TikTok, ou um perfil Eu no acho que é TikTok, conta, não sei. não sei. Aí ele tá com 12 mil seguidores. Como assim, professora? Meu Deus. Eu não sei. Ele faz sobre Naruto. Vocês conhecem isso? Naruto? Ah, tá explicado. Que é o que ele gosta. Naruto, daí ele pega brincadeira do vídeo lá também do Fortnite, né? Essas coisas. Que é o que as crianças daí. E para fazer a tarefa da escola. Jéssica, é uma briga, porque isso é muito mais gostoso, né? Fazer TikTok, não é? Do que ficar fazendo tarefa de escola. Hoje era para falar Ainda sobre mais que ele escola. tem 12 mil seguidores. Então, Mas nós estamos Tá louca, né? Tava sem microfone. Cheguei, o assunto é TikTok, é isso? lá, O filho viu? da Aline tem 12 mil seguidores. Eu preciso saber como é que eu ganho dinheiro com essa criança. Eu tenho 50. Gente, 12 mil tem meu toca filho. publicidade nesse menino. Nossa Senhora. Dá O que ele toques fala? aí pra mim, porque eu vou ficar deixando ele fica no cantinho aqui na sala, Leonardo, o que você tá fazendo? Aí ele vem. Mavi, ele aborda Isso é Naruto sua. e Fortnite. Menina, dá pra ganhar coisa do Fortnite, ó, da Coca-Cola. Nossa, dá pra fazer um monte de coisa ali. Eles tocam publicidade nesse menino. Aí ele tá assim, dia a dia, 12 mil. Gente, 12 mil seguidores. Quantos anos ele tem? 8. Aí ele falou assim, era pra eu ter Eu vou muito seguir. mais, a senhora não deixa eu fazer live. Qual que é o TikTok dele, Aline? Eu acho que é algum nome de... Eu vou chamar ele. Olha, gente, vocês não me levam a mal, é que o assunto ficou bom, né? Pera Eu aí. vou seguir ele agora. Quer ver? Vou seguir ele. Leonardo, vem cá um pouquinho, filho. Rapidinho, rapidinho. Vem cá pra você falar uma coisa. Vem aqui pra você falar uma coisa. Como é que é seu nome? Vem aqui. Vem aqui. Vem. Vem aqui, filho. Como é que é o nome do seu canal no TikTok? Fala o nome. Eu vou te seguir, você Eu vai vou ganhar te seguir seguidor também. novo. É um nome, não é? É um nome de japonês, eu acho. Do Naruto, não é? Agora você vai ter 12.001 seguidores. Tentei ali. Fica com vergonha. Tá com a cara redonda de tanto que só fica em casa, né? Ai, meu Deus do céu, o que a gente faz? E Aí, céu, mas daqui a pouco vão começar a chamar ele para fazer parceria. Não duvido nada. Para essas pessoal da Mattel, essas coisas, eles estão super apostando em TikToker. É, Super. ele falou para mim assim, Nestlé. será que o Bolsonaro, olha para você ver, o Bolsonaro vai seguir o que o Donald Trump tá fazendo com o TikTok? Acho que não. Eu acho que nem Mas vai ter ele nada perguntou aqui. para mim, porque ele estava preocupado. Eu falei, como que você tá sabendo disso? Perdeu seguidores, tadinho. A Lili, ele é muito atualizado. E ele tá passando um baile em mim, né, gente? Vocês imaginam, né? Gente, eu tô chocada. Ai, meu Deus do céu. Mas assim, Confesso que eu fiquei com um pouquinho de inveja, porque eu tenho 50 seguidores. Né? vou te dar o canal. Depois eu passo para vocês, tá? Tá bom. Gente, boa noite, né? Acho que foi boa a nossa volta, o assunto foi interessante. Sejam todos bem-vindos, tá? Aí eu vou trabalhar com o emocional de vocês. Ao nosso último encontro, a gente tem a nossa data marcada, né? Mais uma vez, eu estou com vocês, né? Para a gente discutir um assunto muito legal, tá? Aí já me perguntaram outras vezes, professora, por que essa disciplina vai para tão longe? Ela podia ter vindo antes, né? E assim, gente, ela de fato, ela precisava ter vindo antes, mas a gente não consegue tirar disciplinas de RP lá de antes para ela entrar e jogar outras lá no final. Então ficamos eu e a Andréia com crises e governamentais no final do curso, né? Não quer dizer que ela é menos importante que as outras, né? Pelo contrário, é um assunto muito atual,
que tem muito pano para manga, mas assim, é um desafio colocar no currículo, né, todas as disciplinas de RP, considerando, vamos dizer assim, a leitura lógica delas na construção do pensamento de vocês, ou, né, da formação de vocês, e a gente teria que, sei lá, como é que você coloca eventos no último semestre? Não tem condições, né? Então, você tem que trazer mais para frente. Então, ela, por ter uma pegada um pouco mais teórica, porque é uma aula mais de debate, de reflexão, de teorias mesmo e de cases, ela fica mais para o final. Mas eu acho que, assim, eu tive, esse ano, a nossa experiência vai ser, a princípio, né? Vai ser essa experiência virtual, né? Mas, assim, eu devo dar, faz uns 3 anos, ou 3 ou 4 anos que eu dou essa disciplina, e eu posso dizer, assim, que foram, assim, uma das aulas mais legais, porque o assunto é quente, sabe? É assunto que tem assunto para falar, né? O professor não fala sozinho, porque todo mundo vai ter uma experiência, todo mundo, o que é aquilo? E a gente puxa, então, assim, é uma aula super de troca, né? Para a construção do conhecimento, tá? Então, essa disciplina de gestão de crises em relações públicas, eu vou dizer assim, que é uma gostosa oportunidade da gente estar junto, sabe? Da gente encerrar essa troca entre professor e aluno, porque é um tema maduro, que pede amadurecimento, né? Debate, um pouco de conhecimento do que está acontecendo, de atualidades, né? Mas também de situações passadas, né? Porque vocês vão ver crise a partir de uma perspectiva, e eu busco trazer, né, outras leituras do conceito de crise, que nem sempre é o que a maioria das pessoas falam atualmente, né? Então, assim, a gente vai construir e desconstruir esse conceito, né? Que às vezes parece que é simples, mas na verdade a gente vai ver a complexidade que é e a importância que é a crise, não só, né, a gestão de crise, não só para a área de comunicação, mas para as empresas de modo geral, né? A gente, depois que a gente passa por essa disciplina, a gente vê assim, como seria legal que todas as empresas, que todos os tipos de negócio, que todas as pessoas, famílias, né, pudessem ter um mapeamento de risco, pelo menos, né, das situações de risco que o cotidiano causa, né? Só para brincar, minha casa tem escada e a minha casa é um ambiente de risco, que pode gerar uma crise séria dentro da minha casa. Então, assim, eu sou uma pessoa que vive em constante alerta com uma criança de 1 ano e meio, porque tem uma escada. Aí a minha mãe pergunta, por que você não põe uma grade na escada? Aquelas coisas de mulher, né? Porque imagina, no meio da sua sala, uma escada, e aí você põe uma grade, né? Então, eu vou levando, tá? Mas por outro lado, isso me desgasta, porque é uma preocupação constante. Então, assim, só para a gente começar a perceber como que esse assunto é um tema que ultrapassa a questão das empresas, mas é lá nelas que o bicho pega. Porque uma má gestão de crise causa, afeta diretamente a imagem. E isso que tem a ver com relações públicas. Tá? O quanto a crise impacta, positivamente gerenciada ou negativamente gerenciada, vai impactar na imagem das empresas. Tá bom? Então, eu preparei, né, um slide primeiro para apresentar um pouco a disciplina para vocês. E aí, eu já queria... Nós temos tudo para ficar a noite inteira falando de um super assunto, que é o que nós estamos vivendo hoje. E aí eu acho que vale a pena... Eu procurei alguns vídeos. Eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre o conceito de crise que a pandemia, né, veio trazer para a gente, né, e as diversas perspectivas que isso nos leva a pensar, tá? Então,
o desafio da aula de hoje é apresentar a matéria, olhar para o momento que a gente está e tentar entender o que é essa leitura de crise e já introduzir os primeiros conceitos de crise, tá bom? Beleza com vocês? Então vamos lá, tá bom? Vamos achar aqui minha aula. Peraí. Então, gente, a gente vai fazer uma apresentação. O pessoal tá gravando, né? Eu tenho que gravar porque depois tem que subir lá na plataforma. Tá certo? Tá gravando? Por acaso vocês estão vendo aí? Tá gravando aqui sim, Tá professora. bom. Então, aqui tem hora que eu abri, daí fechou. Fechou essa... então, nós vamos fazer a apresentação da disciplina e já começar com os primeiros conceitos de crise, tá, gente? Então, a disciplina chama-se Relações Públicas e Gestão de Crises. E o nosso objetivo é fazer vocês entenderem o conceito de crise, tá? E o conceito de crise dentro da teoria de crise. Por quê, gente? Porque a palavra crise é uma palavra moderna, né? Vamos dizer assim, se tem algumas palavras que tomaram o nosso vocabulário recentemente, a gente pode elencar algumas, crise, paradigma, qual foi o outro mesmo que esses dias eu falei, gente, eu acho que eu nunca, quando era criança, tinha falado esse termo, mas hoje as pessoas falam tanto, né? Então, assim, essa palavra é uma palavra que virou parte da nossa vida, e a gente usa indistintamente, tá? Ou usa sempre para exemplificar uma situação negativa, mas a gente precisa partir das noções do conceito de crise para poder entender de fato o que é uma crise, tá? Então, assim, a gente vai dar um passo atrás para olhar para esse termo de uma maneira mais conceitual mesmo, tá bom? A outra questão é a gente desmembrar o termo crise dentro dessa teoria e os diversos aspectos que tem dentro desse tema. Tipos de crise, a gente vai ver tipos de crise, gestão de riscos, o planejamento e gestão de crise, comunicação em crise, e aí já vai falar de comitê de crise, plano de gestão de crise. Então, assim, todas as questões que estão dentro desse conceito maior, tá? Para vocês entenderem a amplitude que é esse tema e essa área de atuação, porque ela é uma possível área de atuação para vocês, tá? De uma especialização como profissionais, tá? E uma das coisas que eu quero é trazer profissional nessa nossa aula também, tá? Assim como a gente teve a experiência do primeiro semestre, de ter alguém para falar, eu gostaria de ter pelo menos 2 pessoas que falassem com a gente, tá? E um seria um comunicador que atua na área de crise. E eu vou sair procurando, inclusive nos grupos de RP, já estou pedindo ajuda para os professores, para alguns colegas. Eu, assim, tenho conhecimento, mas, assim, a pessoa que eu conheço vamos dizer, das antigas. Eu queria ver alguém mais jovem, tá? Mas se eu não conseguir achar, eu vou trazer o das antigas mesmo para falar com vocês, tá? Professora, eu Oi. conheço um rapaz que trabalha com gestão de crise, que trabalhou comigo. Ele é bem acessível também, só que ele é das antigas. Assim, ele tenta se atualizar, mas ele já é de longa data aí trabalhando com isso. Mas se precisar, faça contato. Mas é comunicador? Ele é formado em jornalismo, na verdade. Ele faz a gestão de crise da Embraer, é Ricardo o nome dele. Ah, legal. De repente Eu pode ia ter falar. mais de uma pessoa, entendeu? Mas desse Ricardo. Eu quero alguém que atue dentro do comitê, sabe? Que faça parte de um comitê de crise para contar a experiência do que é um comitê, tá? Então pode ser alguém que tenha, ele com certeza faz parte do comitê de crise, né? Se ele é da gestão de crise lá, ele é membro do comitê, tá? Mas é legal. Então, se você já tem esse contato, eu já tenho mais ou menos até a data prevista para esse possível encontro. E a gente vai amadurecendo isso daí, tá bom? Tem a Maíra também, que era da ACOM.
Ela tá atuando nessa área? Eu fiz até um workshop com ela nessa série de gestão de crise. Ela tá falando bastante sobre isso. Ah, legal. Aí, ó, 2 E bons ela é nomes. super acessível, com certeza. Legal. Porque Mas ela é jornalista. aí a intenção não é nem dar uma teoria, né? Como o menino lá, esqueci o nome dele, fez na primeira, que foi muito legal o conteúdo que ele deu, né? Naquela outra disciplina. Mas assim, da gente fazer um bate-papo mesmo, uma entrevista, cada um perguntar das experiências, né? Ou alguém fala de algum assunto e a gente interage mesmo com esses profissionais, né? E a Maíra é super atual, acho que ela toparia. Sim. Né? Gente, hoje a gente pode tentar só ter a cara de pedir, né? A gente pedindo, a gente pode chegar no maior gestor de crise do Brasil, que deve ser alguém da equipe do Bolsonaro. Mas vamos lá. Então, a gente vai ver temáticas, tá? Isso aqui a gente está previsto no plano de ensino, mas a gente ultrapassa isso daí, tá? É onde a gente quer chegar com a disciplina, tá? Então, identificar áreas vulneráveis, então, é perceber, e a gente vai atuar na gestão de crises, que é legal a gente até já adiantar, a gente, como comunicador, a gente vai trabalhar na comunicação de crise, a gente não vai fazer a gestão de crise toda da empresa, né? Porque quem faz a gestão de crise é o comitê, é o conjunto de profissionais. Mas a comunicação é fundamental, né? É na comunicação que o encaminhamento dos problemas, né, acontece, tá? Entender que crise passa muito por prevenção, tá? E gestão do ambiente organizacional. Então, assim, ela vai existir, então a gente vai ver na aula de hoje, que ela vai existir. Então, se tem uma coisa que qualquer empresa tem que estar preparada, é para uma crise, porque ela vai acontecer de qualquer forma, tá? A gente só não sabe qual é o tipo de crise. Agora, trabalhar na prevenção e na administração da crise é que é o desafio, tá? Então, a empresa ela tem que estar atenta, porque ela sabe que vai acontecer, mas ela tem que estar o tempo todo prevenindo e, mesmo na prevenção, se isso não acontecer, como gerenciar, né, a situação crítica, tá? E a gente fazer um plano emergencial. Gente, isso daí está previsto lá no plano de ensino, mas é muito difícil no segundo semestre do último semestre da faculdade, vocês fechando o TCC, eu pedi para vocês escreverem um plano de crise, porque é punk, não é fácil. Ou o que eu adoto como um caminho para o plano? É a gente pegar modelos e analisar modelos de gestão de documentos das empresas, que eu acho que é uma coisa interessante, né? Então, a gente se divide, que é provavelmente a avaliação de vocês. A gente se divide em duplas e vocês, depois que a gente tiver a aula deixa eu pegar aqui, de planejamento de gestão de crise, né, do documento lá, aí eu aciono essa etapa para vocês saírem pesquisando e aí eu vou fazer perguntas para vocês analisarem, tá? Porque eu não quero deixar vocês mais estressados ainda no final do processo do que geralmente fica, né? Porque lá no final o TCC começa a dar um pouquinho mais de trabalho, prazo para fechar, diagramar, aquelas coisas todas, tá? Então, esse é o objetivo. Então, assim, rapidinho, ó, os temas que a gente vai trabalhar, tá bom? Hoje a apresentação da disciplina e depois a questão da conceituação de crise, então a gente vai ter que conceituar, e aí a gente vai ver as etapas de uma crise, que a crise, ela, para chegar na situação mais crítica, ela evoluiu, tá? Então, houve um processo de evolução. E a gente vai falar de tipos de crise, tá? E aí, no tipos de crise, é um trabalhinho que a gente vai fazer de pesquisa, e aí vai ser uma aula nossa, cada um vai apresentar um tipo de crise, tá? Então, semana que vem, eu dou aula e eu já separo para vocês quem vai ficar com cada tipo de crise, tá? Vocês vão explicar o que é aquela tipologia de crise e trazer um case, trazer um exemplozinho
tá? Não é pesquisar o case completo, ó, sei lá, o famoso rato na Coca-Cola, sei lá, o case famoso, né? Aí vai ver qual que é a tipologia que coube a essa situação que gerou uma crise. Tá bom? E daí todo ano é muito legal, porque daí os alunos vão trazendo os exemplos mais atuais, né, do que aconteceu recentemente, ou descobrindo coisas que a gente não sabia. Tá bom? Consequências das crises, ainda está tudo dentro do conceito, sabe, de conceituação de crise. Depois a gente entra na parte de gestão, que é gestão de riscos, o plano de gestão de crise, daí dentro do plano de gestão de crise tem uma série de temas, tá? Que a gente vai trabalhar. Comitê, porta-voz, tempo de resposta, então são, né, dicas ou orientações para atuar na crise, tá bom? Só um minutinho, gente. E aí depois a gente vai falar de comunicação de crise, tá? E o outro profissional que eu queria tentar trazer, aí seria nosso último encontro, era alguém que atua na área de mídias sociais, para trabalhar crise em mídias sociais, que é uma coisa que quem não vai viver, né? Quem já não viu, né? E a gente debater um pouco desse assunto, tá? Então essa é a nossa proposta aqui para a disciplina. Como que eu estou pensando o sistema de avaliação, tá? A gente já vai fazer na semana que vem a separação, então de 0 a 1, então a gente vai ter 3 momentos, tá? De trabalhos parciais, que é o tipo de crise que vocês vão fazer e pesquisar os modelos, o relatório da palestra, igual a gente fez, então depois que participou do debate aqui, fazer um relatório e me entregar, e o plano de gestão de crises, que a gente vai ter algumas atividades, daí eu vou fazer a pergunta e vocês vão responder, tá bom? O ano passado ele virou prova, tá? Esse ano, tudo indica que pode ser também o caminho, tá, gente? Mas depende muito da forma como a gente vai conduzir. Então, eu deixo ali a avaliação, mas se precisar, a gente pega toda a proposta do plano e ele vira como atividade de avaliação oficial, tá? O que eu preciso apresentar para vocês, a forma como a gente vai trabalhar. Como foi no primeiro semestre, o fato da gente estar em casa tem uma dinâmica que faz a vida da gente, né? Cada um tem um jeito de dar conta do sistema, né? Eu tenho criança pequena, como já falei, e meu marido, por trabalhar à noite, ele trabalha uma noite sim, uma noite não, então numa semana ele está trabalhando segunda, quarta e sexta, na outra semana ele está trabalhando terça e quinta. Então, nos dias que ele está trabalhando terça e quinta, quarta ele está em casa, então ele fica com as crianças, tá? E aí dá para eu fazer a aula ao vivo e estar aqui com vocês. Na semana que ele está fora, é mais complicado, tá? Então eu pretendo deixar aulas gravadas, mas isso não quer dizer que vai ser a regra do começo ao fim. Se a gente precisar, eu vou dar um jeito, tá? Vou me organizar aqui para estar com vocês, né? De repente a aula pede uma participação, né, maior, assim, no caso, e aí eu fico com vocês. Por exemplo, o dia que a gente fizer um convite para o palestrante e ele puder só naquela semana, e aí vai bater com a data minha, e aí eu vou deixar de fazer. Então, assim, a gente dá um jeito aqui de se organizar para isso, bom? Então, assim, vão ser aulas ao vivo e aulas gravadas. Gostaria muito de ter a participação, né, de convidados para a aula ficar mais interessante, mas vai ser mais para o final, porque daí a gente já vai ter um pouco mais de conteúdo até para a gente discutir. E essa matéria é muito legal na interação.
né? Vocês, e aquele exemplo, professora, será que cabe esse exemplo? Então, assim, debater e trazer exemplos é muito legal também, tá? Se vocês acharem algum conteúdo, quiserem compartilhar comigo, né, um texto muito legal, um case, ou um podcast, ou um vídeo, o que seja, que tenha a ver, porque tem muita coisa. Esse é um assunto que, assim, tem muita informação. A gente até se perde, tá? Mas eu adotei um caminho. Vocês viram que tem um desenho no livro ali, ó? Eu preferi tomar uma orientação, e aí o José Forne é o maior especialista, o grande escritor da teoria de crise no Brasil, tá? Tem muito assunto de teoria de crise, acidente de avião, tem coisa pra caramba. Mas, assim, esse é um compilado que ele fez. Aqui tem alguns assuntos, eu tomo ele como norteador dos nossos temas e vou complementando com pesquisas, com outras informações que eu vejo, com situações para a gente avançar, tá? na disciplina. Mas como é uma área muito rica, mas assim, nem sempre rica em livros, mas muito rica em artigos, blogs, tem muita coisa nesse sentido, assim, vídeos, debates, agora live, o que teve de conteúdo sobre isso, assim, a gente se perde até, porque não dá para a gente escutar tudo para poder escolher o que é melhor. Então, eu acho que o livro, ele é quem constrói o caminho, e a gente vai buscando a complementação das informações, tá bom? Vocês estão, beleza? No entendimento de como é que vai funcionar a disciplina? Certo? Eu queria ver com vocês da gente criar um grupo. Eu não sei se eu vou incomodar, porque eu tenho a impressão que eu incomodo demais a Vitória. Entendeu? Então, para não precisar ter a Vitória como intermediária, mas eu também não queria ser esse grupo, mais um grupo na minha vida, sabe? Aquelas coisas loucas. Mas, assim, para a gente chegar numa conversa direta, porque às vezes eu preciso passar um recadinho, até como coordenadora. No primeiro semestre eu achei que não fosse necessário, mas agora eu acho que sabe? Para poder a gente não ter muito intermediário, já falar direto. A gente tem um grupo com o Felício. Não sei se ele acharia ok, mas assim, a gente não fala quase nada lá. Ele só manda o link das aulas e manda coisas da Unital, tipo, institucionais, talvez, não sei. Bom, vamos pensar o que vocês acham que possa ser, tá? Eu falaria de coisas da aula, tá? E também recadinhos da coordenação para vocês, que é isso, para poder evitar esse trânsito, né? Para na Vi. A Vi tem que, né? Se bem que ela é belezinha, mas assim, não tem necessidade, né? Pode chegar direto para todo mundo. Depois eu falo com ele, então, tá bom? Então vamos lá. Aqui tem uma listinha, é como se fosse assim, características de uma crise, sabe assim, o que eu posso começar a trazer como elementos que vão definir uma crise, já que esse termo é um termo tão usado, né? O que define de fato esse conceito, tá? Gente, nós vamos ter que daqui a pouco entrar no mesmo link, tá bom? Fato negativo, por si só, não é considerado o seu gerenciamento. O que é importante a gente pensar? Ele é algo ruim. Então, a gente não pode negar que crise é algo do mal, né? É um aspecto negativo. Mas não é só isso, tá? Que faz a crise ser considerada crise. O que faz a crise tomar esse volume, né, essa dimensão que a gente possa aplicar esse termo, é a forma como ela foi conduzida. Como um acontecimento negativo foi conduzido. Gente, tem situações que são muito ruins,
Mas devido à condução, elas não tomam a proporção tão negativa. Por quê? O encaminhamento, o gerenciamento foi adequado. Então, assim, é um fato ruim, é um fato negativo, mas sozinho ele não pode se falar que é uma crise. Tá? Por exemplo, vamos falar um acidente de trabalho sério dentro de um ambiente de trabalho. Tá? Ele é um fato negativo, ele é um problema sério, mas assim, o termo crise, né, usar aquilo como crise, vai ter que se considerar uma série de outras coisas que não foram bem conduzidas para ela se caracterizar como uma crise. Segundo, a crise gera mudança. Então, a crise muda a situação. Tá? Então, é como se você tivesse vindo numa ação cotidiana, num ritmo, percorrendo de um jeito, e de repente aquilo sai do lugar. É uma mudança. Sai uma mudança de rota, que por o fato ser negativo, provavelmente, né, pode te levar para um lugar pior. Mas a crise também te leva para situações que de repente você não viu, tá? Então ela também abre oportunidades. A crise provoca comoção, desestabilização e prejuízos. Então a gente começa a olhar, né? A gente vai somando isso assim, gente, pode pôr na nossa conta do Covid total, né? Tudo isso daí em grande escala, né? Você pega todos esses itens que a gente está falando e põe no mais alto nível, né, de problemática a pandemia trouxe para a gente, né? Então, assim, de fato eu posso usar, sem dúvida nenhuma, o termo crise para a situação que a gente está vivendo, tá? O que não pode é a gente usar todo dia, cotidianamente, para todas as situações, estamos numa crise, entendeu? Isso é o que eu gostaria hoje, que depois da nossa aula, que vocês falassem assim, puxa, não vai dar mais para usar essa palavra profissionalmente de qualquer forma, né? Porque agora eu sei que a crise, ela tem alguns elementos que podem indicar crise ou não, tá? Desvia o foco, atrapalha a rotina diária. Então, aquilo que era algo que estava sendo feito e que tinha um objetivo, de repente você sai do foco. Então, ela e mexe com toda a dinâmica e com todos os propósitos, com todos os planos traçados, né? E isso vai ter que ser recolocado, né, no lugar com o carro andando, né? Porque também não sendo mais assim, para tudo, estamos na crise, não. A crise está rolando, mas a vida também está acontecendo, a empresa está tendo que trabalhar, né? Então, a crise ela vai lá e abala uma situação, então ela é algo excepcional, tá? Extrapola o controle. Então, você, né, por mais que você tivesse feito todo plano de prevenção e de estudos de riscos, quando ela explode, quando ela acontece, é porque alguma coisa saiu do controle. Alguma coisa fugiu. Né? Mesmo daquele critério todo que de repente foi pensado, aquilo fugiu. Gente, isso acontece porque somos humanos, né? Porque estamos na vida, estamos no mundo. Então, assim, não tem nada nem ninguém tem tanta previsibilidade e tanto controle. Então, essa crise, ela é algo que é passível. Então, assim, essa aula poderia ser até uma aula, uma terapia, né, em grupo, porque isso tem a ver com a nossa vida, inclusive, né? Não tem jeito da gente ter total controle das coisas, né? Porque o controle é uma ferramenta que a gestão tem que acionar, tem que saber usar, tem que aplicar,
mas o cotidiano é que diz, né? E as pessoas, elas erram, as pessoas, elas são limitadas, né? Às vezes é um erro humano, às vezes é uma catástrofe natural, e aí? Né? Aquilo ali não está no seu controle, tá? Então, não tem jeito de julgar e de só questionar, tá bom? Interrompe a normalidade das atividades, então, como desvia o foco, é quase a mesma coisa, interrompe a normalidade das atividades, então a empresa está lá, no seu cotidiano, na sua prática, nas suas tarefas, e aí acontece algo que, né, atrapalha, interrompe, para, né, e tem que voltar, o foco volta para tentar resolver aquilo e readequar a situação. Consome muita energia, porque você tem que voltar, né, esforços para resolver aquilo ali, que, embora, por mais que possa estar sendo previsto, aconteceu, tá? E por ter acontecido, você tem que agora resolver. Estimula a cobertura extensiva da mídia. Então, se a mídia tem interesse em cobrir aquela informação, pode saber que aquilo ali é um tema polêmico, né? Então, assim, a gente sabe que a gente vai parar muitas vezes nas capas dos jornais por conta da crise, nunca pelas coisas boas que vai ser feito, né? Então, o profissional de comunicação, relações públicas, tem que estar muito certo disso, de que, assim, as 100 ações positivas que você fizer não vão ser tão fortes quanto uma que você errou, porque aquela é que provavelmente é a que vai ter visibilidade, porque a mídia está ali para cobrir, né, essas situações mais dramáticas, vamos dizer assim. E pede a pronta ação dos agentes responsáveis. Então, assim, não é uma questão de depois resolve, não é uma questão de, daqui a pouco a gente aguarda. Não, é alguma coisa que na hora tem que sair para resolver, tá? É algo que tem que ser imediato, tá? Eu tenho um exemplo, já é um pouco antigo esse exemplo, mas assim, eu nunca me esqueci de uma situação que eu vivi aí na faculdade, acho que foi no final de uma SECOM. Eu estava com um palestrante da área de relações públicas, e ele era Relações Públicas da Petrobras, ali da Revap, em São José dos Campos. E eu não sei se vocês se lembram, vocês talvez fossem crianças, meninos ali, nesse período, mas foi aquele período do apagão, vocês lembram? Que o Brasil, né, vários estados do Brasil ficaram sem energia, e a gente estava na faculdade. Pra vocês terem uma ideia, era um evento dentro da faculdade, a gente estava dentro da faculdade, à noite, de repente apagou tudo, né? E a gente teve que sair para resolver as coisas, e ele estava lá, né? E ele foi acionado imediatamente, ele era da equipe de crises, né? E ele foi acionado imediatamente. Então, assim, ele que sairia para casa para ir dormir e no outro dia ir para o serviço, ele já, ali eu vi ele recebendo telefonema. Ninguém estava entendendo nada, porque a gente estava no meio da faculdade, né? Não era época de redes sociais, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. E daí toca, todo mundo ali,